O Brasil no abismo da tirania. O Brasil, outrora parecendo um farol de liberdade em um continente marcado por ditaduras, hoje cambaleia como um bêbado à beira do abismo autoritário. O ar cheira a censura, o chão treme com o peso de decisões judiciais arbitrárias e o povo, anestesiado por décadas de promessas ocas, assiste em silêncio enquanto suas vozes são sufocadas. Não é exagero. O que está em jogo não é apenas o destino de um comediante como Léo Lins, de uma política como Carla Zambelli ou de um empresário como Luciano Hang, é a própria alma de uma democracia que nunca foi tão frágil. Em 2025, o Brasil se tornou um circo de horrores onde o humor é crime, a dissidência é caçada e a justiça se veste de carrasco. Vamos dissecar essa tragédia em 3 atos, com sangue, suor e um toque de veneno. Imagine um país onde contar uma piada é mais perigoso que roubar um banco. Bem-vindo ao Brasil de 2025, onde Léo Lins, comediante conhecido por seu humor ácido e sem freios, foi transformado em exemplo vivo da morte da liberdade de expressão. Em 2022, Lins lançou no YouTube o especial Perturbador, uma hora de comédia que cutucava feridas sociais com a sutileza de um martelo pneumático. O público riu, os moralistas chiaram e o judiciário, sempre ansioso para mostrar serviço, decidiu agir. Bom, em junho de 2025, o Tribunal Federal de São Paulo condenou Lins a uma pena que mais parece um roteiro de Kafka: prisão domiciliar, multa astronômica e proibição de se apresentar publicamente. O crime: discurso de ódio e ofensa à dignidade humana, segundo os juízes, que interpretaram suas piadas sobre minorias como uma ameaça à ordem pública. Uma delas, sobre pessoas com deficiência, foi o estopim. Se fosse para censurar tudo que ofende, metade do Congresso estaria muda, disparou um advogado de defesa em vão. E antes que venham os ignorantes dizer que ele cometeu crime, não houve, pois não foi demonstrado o intuito comprovado de ofender, caluniar ou discriminar racialmente a uma pessoa. Para quem quiser mais detalhes, vou deixar uma explicação detalhada na descrição do vídeo. A sentença é um tapa na cara da liberdade. Transformaram um microfone em algemas, um palco em tribunal. Especialistas como o jurista Ives Gandra Martins já alertaram. Estamos vendo a judicialização da moralidade, onde o juiz decide o que é engraçado ou aceitável. Isso é o fim da democracia. Até comediantes internacionais, como Ricky Gervais, reagiram chamando o caso de um precedente assustador. Gervais tuitou: "Se você não pode rir do absurdo, só resta chorar." Comparado a casos históricos, Léo Lins é o Lenny Bruce brasileiro, mas sem o glamour dos anos 60. Bruce foi preso por obscenidade no Zilewa. Lins por ousar rir da hipocrisia nacional. A diferença? No Ceciua, a sociedade eventualmente reconheceu o erro. Aqui, o silêncio é ensurdecedor. O que isso significa para o Brasil? Que o humor, essa válvula de escape em tempos sombrios, agora é contrabando. E quem ri por último, ri preso. Se Léo Lins é o símbolo da comédia sufocada, Carla Zambelli é a prova de que a política dissidente também tem prazo de validade no Brasil. Em janeiro de 2025, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRI-SP, cassou seu mandato como deputada federal. O motivo oficial: uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político durante as eleições de 2022. Traduzindo, Zambelli ousou ser barulhenta, conservadora e inconveniente para o establishment. Zambelli, figura polêmica da direita agora rotulada de bolsonarista, foi acusada de espalhar desinformação ao criticar o sistema eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, STF, em lives e postagens. Aliás, o assunto urnas eletrônicas virou tabu, e falar em voto auditável é crime. O TRE-SP, com o zelo de um inquisidor medieval, decidiu que suas falas ameaçavam a democracia. A decisão é uma obra-prima de hipocrisia. Um judiciário que se diz guardião da ordem democrática silencia uma representante eleita por mais de 900 mil votos. Perseguição política disfarçada de justiça, bradou ela em sua defesa, enquanto seus apoiadores gritavam ditadura nas ruas. O caso não é isolado. Em 2021, o deputado Fernando Francischini já havia sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por motivos semelhantes. Um vídeo no Facebook questionando urnas eletrônicas. O padrão é claro: critique o sistema e o sistema te engole. Para Zambelli, as consequências vão além da perda do mandato. Ela enfrenta processos criminais e o risco de inelegibilidade permanente, um exílio político forçado. O impacto no debate público é devastador.
Silenciar vozes como a de Zambelli, concordemos ou não com suas ideias, desencadeia um efeito dominó de autocensura que sufoca a democracia. Políticos, jornalistas e cidadãos comuns hesitam antes de falar, temendo represálias. Se uma deputada federal pode ser apagada assim, o que resta para nós? Questionou um eleitor anônimo em um fórum online. A resposta é clara: o medo, que se instala como um veneno, corroendo a liberdade de expressão e a coragem cívica. Percebem a gravidade desse abismo? Sem uma reação estruturada e coletiva da população, o silenciamento não é apenas uma mordaça nas vozes dissidentes, é a porta aberta para arbitrariedades que invadem nossas vidas. A corrupção, alimentada por um governo tirânico, não se limita a desviar recursos públicos. Ela se infiltra como um câncer em nossas comunidades, alimentando a violência nas ruas, o tráfico de drogas, armas e pessoas. Esses males ameaçam diretamente nossos filhos, nossas famílias e todos que amamos, expostos a parasitas que se entranham nos três poderes, corroendo as instituições que deveriam nos proteger. A resistência, no entanto, é possível e necessária, mas deve ser inteligente e coordenada. Inspirados por pensadores como Etienne de la Boétie, que defendia a retirada do consentimento popular como arma contra tiranos, podemos adotar estratégias de desobediência civil não violenta. Organizações locais, formadas por cidadãos em bairros, associações e redes comunitárias, podem planejar paralisações estratégicas, como greves gerais ou boicotes fiscais, para sufocar economicamente o governo. Afinal, somos nós, contribuintes, que sustentamos o Estado com nossos impostos e, portanto, temos o poder de exigir accountability. Um mês de suspensão coordenada no pagamento de tributos, por exemplo, poderia desestabilizar as estruturas de poder, forçando negociações. Além disso, atos de resistência pacífica, como manifestações em massa, ocupações simbólicas de espaços públicos e campanhas de conscientização, podem desmascarar a propaganda estatal e mobilizar apoio popular. A criação de redes econômicas alternativas, como cooperativas locais e sistemas de troca, reduz a dependência do governo, fortalecendo a autonomia das comunidades. Essas ações exigem articulação meticulosa, com grupos de resistência testando a adesão por meio de iniciativas piloto, como paralisações regionais ou campanhas de boicote a empresas alinhadas ao regime. Só com planejamento e contingências, como fundos comunitários para apoiar grevistas ou proteção jurídica para manifestantes, será possível garantir a viabilidade dessas estratégias. A luta contra a tirania não é apenas por liberdade de expressão, mas pela sobrevivência de nossa paz, segurança e dignidade. É hora de transformar o medo em ação coletiva, provando que o povo, unido, é mais forte que qualquer opressor. E então, chegamos a Luciano Hang, o véio da Havan, um empresário que trocou os ternos espalhafatosos pelo papel de mártir político. Em 2025, Hang foi declarado inelegível pelo TSE, uma decisão que cheira a revanche política. O motivo? Suposto abuso de poder econômico durante as eleições de 2022, quando ele usou suas redes sociais e influência para apoiar Jair Bolsonaro e atacar adversários. O tribunal alegou que Hang, como dono de uma rede varejista bilionária, desequilibrou o jogo democrático ao financiar atos e divulgar mensagens pró-Bolsonaro. A inelegibilidade de Hang é um caso clássico de arbitrariedade judicial. Não há provas concretas de que ele tenha violado a lei eleitoral, além do que outros empresários, muitos alinhados à esquerda, fazem rotineiramente sem punição. A diferença? Hang é um alvo fácil, barulhento, rico e alinhado à direita. O judiciário virou carrasco da democracia, disparou ele em um vídeo após a decisão. Querem me calar porque eu não me curvo. O caso reflete o uso do lawfare, a guerra jurídica contra adversários políticos, em sua forma mais descarada. Hang não é santo. Suas postagens muitas vezes flertam com a desinformação e seu estilo é tão sutil quanto um elefante em uma loja de cristais. Mas torná-lo inelegível por isso, enquanto figuras como Lula, condenado por corrupção e depois absolvido por tecnicismos, voltam ao poder, é o tipo de ironia que Léo Lins adoraria transformar em piada, se não estivesse proibido. O impacto vai além de Hang. É um recado a qualquer um que ouse desafiar o sistema. Ou você se alinha, ou é eliminado. A confiança no processo eleitoral, já abalada, desmorona ainda mais. Se o véio da Havan não pode falar, quem pode? Perguntou um pequeno comerciante em Santa Catarina. Ninguém, aparentemente. O fio que conecta esses casos
é o Judiciário Brasileiro, uma instituição que se autoproclama guardiã da Constituição, mas age como um rolo compressor sobre direitos fundamentais. O STF, em particular, tornou-se um superpoder intocável, com ministros que interpretam leis como se fossem oráculos de Delfos. O ativismo judicial atingiu níveis absurdos. Decisões monocráticas derrubam mandatos, censuram artistas e moldam a política nacional sem prestar contas a ninguém. O conceito de lawfare não é teoria da conspiração, é prática cotidiana. Léo Lins foi condenado por um juiz que viu perigo em suas piadas. Zambelli e Hung foram neutralizados por tribunais que enxergam ameaças em suas vozes. Em outros países, como a Venezuela, o judiciário é abertamente um braço do regime. Aqui, a máscara da imparcialidade ainda cobre o rosto, mas os olhos traem a verdade. Não se engane, o judiciário não age sozinho. O governo de Lula, em seu terceiro mandato, dança um tango macabro com a mídia tradicional, a Globo Lixo e seus lacaios, e uma oligarquia que se alimenta da miséria do povo. A narrativa é sempre a mesma. Quem critica o sistema é fascista, desinformador ou inimigo da democracia. Enquanto isso, a corrupção segue intocada, e figuras como Bill Gates e George Soros são endeusadas como salvadores globais. A mídia, outrora fiscal do poder, virou prostituta do regime. Reportagens sobre Lins, Zambelli e Hung, ou a postura arrogante de Chandeley, são uníssonas na defesa das atitudes déspotas, ignorando o contexto e amplificando as decisões judiciais como se fossem evangelho. O povo, refém de manchetes sensacionalistas, engole a história sem mastigar. O resultado disso tudo é uma sociedade amordaçada. A autocensura se instalou como um vírus. Ninguém quer ser o próximo Léo Lins, a próxima Carla Zambelli, o próximo Luciano Hung. O medo paralisa, o silêncio reina e a exclusão social cresce. Enquanto o Brasil afunda em desigualdade e violência, o governo e seus aliados desviam a atenção com esses processos espetáculo. A juventude, em especial, sofre. Sem perspectivas, vendo seus ídolos calados e suas vozes ignoradas, muitos desistem. Para que lutar se no final a caneta de um juiz decide tudo? Perguntou um estudante de 19 anos em São Paulo. É uma pergunta sem resposta. No exterior, o Brasil virou piada, mas não do tipo que Léo Lins gostaria. A imprensa internacional, de The Guardian a Le Monde, descreve o país como uma democracia em colapso. Sanções econômicas, porém, são ineficazes. Os poderosos sempre encontram um jeito de lucrar com o caos. Comparado a regimes como o de Erdogan na Turquia ou Orbán na Hungria, o Brasil é um caso único, uma ditadura que se disfarça de justiça. Léo Lins, Carla Zambelli e Luciano Hung são apenas os rostos mais visíveis de uma repressão que engole o Brasil inteiro. O humor foi criminalizado, a política foi amordaçada e o cidadão comum foi reduzido a espectador de um teatro grotesco. O Brasil dança na beira do abismo enquanto o povo dorme, ou finge dormir. Resistir é preciso, mas a hora é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Antes de terminar, queria dizer que eu sei você está temeroso de se inscrever no meu canal ou dar seu like, mas peço que apoie a iniciativa. Unidos somos mais fortes. Tome seu tempo, mas enquanto isso, envie o link para outras pessoas. Meu propósito aqui é educar, e em última instância, o mesmo propósito que o seu. Não vamos enfrentar estes canalhas diretamente. Temos que nos organizar como coletivo e social. Por meio do conhecimento, resistência pacífica e medidas de economia local. Todo poder emana do povo em uma democracia. Precisamos que isso volte ao Brasil. Grato.